Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre estado da arte da literatura. Bom, eu estava ali esses dias pensando assim, né? Falei, vou fazer uma pesquisa aqui sobre o que vai vir aí, o que estão tendo de pesquisadores trabalhando aí acerca da substituição dos Transformers. Isso mesmo, os Transformers lá, que são a base dos LLMs como o BERT e o GPT que a gente conhece hoje, né? O DeepSeek, o Claude, então todos eles se baseiam na arquitetura Transformer. Aí eu pensei assim, o que vem depois dos Transformers? E aí eu dei uma pesquisada e a gente chegou nisso aqui, vamos ver. Bom, vamos lá, são as Retentive Networks, a successor to Transformer for Large Language Models. Então, é uma equipe aí da Microsoft, uma universidade chinesa, vamos abrir o artigo aqui, tá aqui o artigo, tá? Aí, ó, Retentive Network, a successor to Transformer for Large Language Models. Esse artigo, pessoal, ele é de 2023, tá? Ele é de 2023 e a última revisão dele foi em 9 de agosto de 2023. Ele já está na versão 4. Até hoje esse artigo não foi publicado, tá? Então nós vamos falar um pouquinho dele aqui, apresentar assim por alto, né? Eu não vou ficar detalhando a parte hoje de matemática, a gente pode fazer só um vídeo disso, detalhando toda a parte matemática, mas eu vou falar por alto quais são as principais características dessas retentive networks e o que os autores consideram que elas são melhores do que os Transformers e que podem suceder os Transformers, tá? Então, pessoal, tá aqui os nomes dos pesquisadores aí, uma equipe 100% chinesa. Esse Yu Tao Sun, eu dei uma pesquisada aqui, ele é um aluno de doutorado dessa universidade aqui, Tsinghua University, e também aí trabalhando na Microsoft Research, tá? Eu acho que esse artigo não sai tão cedo, pelo que eu estava olhando. A comunidade ainda está batendo em algumas coisas, principalmente em relação aos testes, tá, de desempenho, que eles falam que são bons, mas não foram tão bem assim, tá? O que chamou muita atenção no artigo quando ele saiu, tá? Já falando de cara aqui. Porque hoje o custo de inferência dos LLMs que a gente tem hoje, baseado no Transformer, é O de N. E esse carinha, essa Retentive Network, ela tem um custo de inferência constante, de O de 1, o que é muito bom. Tá? E aí o custo só colocando aqui, ó, quer ver? O custo aqui, ó, o custo de inferência do Transformer O de N, tá vendo? E da RetNet, que eles abreviaram O de 1. E aí o custo de memória do Transformer O de N ao quadrado e o custo de memória da RetNet O de N. Claro que eles explicam o porquê disso aí, mas muito bom, assim, e é isso que o pessoal tá pegando, que também é uma coisa que o pessoal não chegou, olhando o código dos pesquisadores, não chegou nessas mesmas conclusões que eles aqui. Então o artigo ainda tá parado, ainda carece de mais testes, tá? Mas vamos voltar lá, tá? Um artigo bem legal, bem escrito, bem explicado. E aí, antes da gente falar aqui da Retentive Network, a gente precisa de explicar o que é a rede neural recorrente por alto. O que é a característica da rede neural recorrente, que é o que veio antes dos Transformers, que usava para fazer inferência de texto? A rede neural recorrente, ela processava como? Ela processava a sequência de textos, né, os tokens, a sequência de textos de que forma? Ela processava de forma sequencial, então ela ia fazendo o processamento de forma sequencial. E com isso, como eu só processava os tokens um por vez, não conseguia processar vários tokens ao mesmo tempo, eu não conseguia ter atenção em vários tokens ao mesmo tempo, por isso que eu estou falando aqui a palavra atenção, porque é algo que vai vir lá nos Transformers, eu não conseguia ter atenção em todos os tokens ao mesmo tempo, eu só conseguia fazer essa análise dos tokens de forma linear. E aí, qual que é o problema na rede neural recorrente? Aquilo que a gente chama de vanish gradient, o desaparecimento do gradiente. Então, o que acontece? Com sequências muito grandes, qual que era o problema da rede neural recorrente? Ela esquecia um contexto que estava lá atrás, num token lá longe. Então, eu estou processando esse token agora, eu não sei mais qual que é o relacionamento desse token agora com um token lá já mais antigo. Então, esse é um problema das redes neurais recorrentes. Mas aí, o que acontece? A rede neural recorrente, ela era mais difícil de treinar por causa disso, porque eu não consigo fazer essa atenção a vários tokens ao mesmo tempo, então eu não conseguia fazer treinamento em paralelo com ela, né? Eu não consigo fazer a training parallelization, paralelização do treinamento, e aí, só que claro, o custo de inferência dela é muito barato, né? O custo de inferência da rede neural recorrente é barato porque
você ali está processando um de cada vez, então ela não gera tanto espaço de memória e custo de inferência para processar os novos tokens, tá? Então, isso é uma coisa da rede neural recorrente. Só que aí, voltando aqui para o paper, e aí, o que acontece? Eles falam aqui na Retentive Neural Network, a RetNet, que ela é uma arquitetura fundacional, né, para grandes modelos de linguagem, que alcançou paralelismo de treinamento, baixo custo de inferência e boa performance. Beleza, paralelismo de treinamento e inferência de baixo custo são características arquiteturais. Ponto. Agora, boa performance é algo que só dá para saber em relação a teste, não é algo que depende da arquitetura. Tá? Então, isso aí eles que estão falando. Tá? E a representação recorrente, que é o que habilita, né, que ele tem esse baixo custo de O1 de inferência que vem lá das redes neurais recorrentes, o que melhora a saída do decoding e latência e o processamento de memória de GPU, que é algo que sacrifica hoje o uso de GPU, né, pelas LLMs. E essa Chunkwise Recurrent Representation aqui facilita a modelagem de grandes sequências de texto. Que aí o que eles fazem? Basicamente, agora pegando aqui para a RetNet, o que ela junta? Ela junta o melhor de dois mundos. Tá? Então ela junta o que tem de bom da rede neural recorrente, que é o quê? Eu poder fazer essa representação dos meus tokens, essa análise dos meus tokens. Eu faço o treinamento paralelo porque eu consigo ter atenção, ela tem a camada de atenção como se fosse... O que é a camada de retenção dela? Não é camada de atenção, é camada de retenção. Ela tem o treinamento paralelo igual os transformers fazem, o treinamento em paralelo de vários tokens. Você consegue ter vários tokens sendo processados ao mesmo tempo e você consegue ter a relação entre todos esses tokens, você consegue ter a relação de todos eles juntos ali, você consegue saber a similaridade entre eles, qual que é a relação desse token com palavras antigas. Então você consegue ter isso, só que lá na hora de fazer inferência na parte do decoder, o que a RetNet tem de diferente? Enquanto os transformers usam a camada de processamento que chama softmax, tem uma camada de softmax na rede neural que tenta prever, que é justamente a camada que faz a previsão da próxima palavra, que é onde vai adicionar numa matriz, né? Que tudo são matrizes. Ele vai pegar a matriz, multiplicar por uma outra matriz e tentar prever qual que é a próxima palavra, a palavra mais provável de acontecer. Tá? E aí, enquanto no Transformer tem isso, na RetNet ele usa o que ele chama de exponential decay, o decaimento exponencial, onde que ele não faz o softmax, que é caro pra caramba, tá? Que aí é n vezes n, que é justamente duas matrizes de grandes dimensões, o que leva lá o custo de memória a n ao quadrado. E aí o que ele faz? Com esse exponencial decay, ele pega só parte dos tokens, ele pega, vamos supor que tem uma sequência gigantesca. Algumas coisas ele esquece, porque justamente esse exponential decay, ele tem um esquecimento, há um esquecimento aí, só que, nesse caso, ele não esquece muito, igual é lá na rede neural recorrente, que ocorre o desaparecimento do gradiente, ela esquece muita coisa. Então, esse é o melhor dos dois mundos. Ele consegue fazer o treinamento paralelo, igualzinho lá nos Transformers, com as três matrizes lá, Q, K e V, né, de Query, Key e Velo, que tem lá no paper dos Transformers, a mesma coisa, só que aqui, lá na camada do decoder, ele usa esse exponential decay em vez do softmax. E aí isso torna muito mais barato, porque eu não tenho uma multiplicação de matrizes n vezes n, que é o que o softmax faz. Além disso também, a RetNet não tem aquela máscara causal que tem lá no decoder do Transformer, que é justamente aquilo de quando eu for fazer a correlação entre os tokens, a máscara causal faz com que o token atual ele esteja correlacionado somente com os tokens anteriores. Eu não tento me ligar a um token que virá no futuro. Tá? Então, é isso que acontece naquela parte de máscara causal. E aí, o que eles mostram pra gente aqui, tá? Que, olha, o custo de inferência é 3,4 vezes menor, né, do que os Transformers. A saída, né, de tokens é 8,4 vezes maior. A latência é 15,6 vezes menor.
tá? E aqui, ó, esse LM Perplexity, o que que ele é? Ele é uma métrica que mede o quão bom o seu token, o seu novo token gerado, o token que você está gerando, é correto, né? Então, ele fala aqui, ó, que à medida que o tamanho do meu modelo aumenta, a minha perplexidade diminui. Quanto menor é esse LM Perplexity, essa métrica aí, melhor é a qualidade do token que eu tô gerando. Então, essa LM Perplexity, ela mede a qualidade do token, tá? Então ele já começa aqui, né? E aí ele mostra aqui na introdução, ele fala um pouquinho, né, da arquitetura Transformer, ele vem falando dos problemas da arquitetura Transformer, e ele coloca aqui esse triângulo, ele coloca aqui esse triângulo aqui, o triângulo impossível. Ele fala que a RetNet torna o triângulo possível, o triângulo impossível possível, tá? E aí ele faz o seguinte aqui, ó. Ele fala aqui que a RetNet está no meio dele e a RetNet ela consegue tudo isso aqui, ó. Inferência de baixo custo, paralelismo de treinamento e performance forte. E aquilo que eu falei. Inferência de baixo custo e paralelismo de treinamento, ok. Beleza, isso são características arquiteturais. A gente já sabe como que isso aí funciona. Se ele está falando, ok. Beleza. Porque treinamento, paralelismo de treinamento, como que a gente sabe que ele está fazendo? Porque ele consegue trabalhar com vários tokens ao mesmo tempo, utilizando aquelas matrizes lá do Transformers, a Q de Carry, a K de Key e a V de Value. Então ele usa, né, consulta, chave e valor, as mesmas coisas que usa lá no Transformer. E ele consegue aqui inferência de baixo custo, que ele está falando o quê? Que ele está falando que ele está tentando simular a rede neural recorrente, que tem inferência de baixo custo, o quê? Com o exponential decay, o decaimento exponencial. Então, com isso, ele consegue ter uma característica, que é o paralelismo de treinamento, que é bom para você treinar muitas palavras, fazer bastante treinamento, e você consegue ter a inferência de baixo custo lá das redes neurais recorrentes. Então, ele tem o bom de dois mundos. Ele tem o bom das redes neurais recorrentes e o bom dos Transformers. E aqui ele coloca, né, que o Transformer linear está nisso aqui, né? Ele tem o treinamento de paralelismo e o baixo custo de inferência, tá? Só que a performance dele não é boa, ele é muito lento. E aí o Transformer, ele tem o treinamento de paralelismo bom e a performance boa, mas a inferência dele é muito pesada, é muito custosa. A rede neural, e aí a rede neural recorrente está aqui, ela tem um baixo custo de inferência, que é O de 1, e uma boa performance. Mas, por outro lado, não treina em paralelismo, então ela não aprende muito, porque ela esquece tudo. Então, a geração do texto dela é um lixo. Tá? Então, basicamente é isso. E a RetNet, ele vem e fala aqui, olha, eu treino em paralelo e ainda consigo te dar uma boa inferência e com uma boa performance. É a boa performance eles estão falando da RetNet, porque eles teriam que testar para ver, né? E aí eu não fiz teste e muitas pessoas na comunidade também não fizeram, então não dá para afirmar aqui que eles têm boa performance, tá? A gente só tá especulando aqui, tá? E aqui eles vêm falando, eles vêm descrevendo o mecanismo de retenção aqui, aí eles usam lá, ó, os mecanismos lá dos Transformers, ó lá, o quê? De query, né? A matriz query, a matriz key e tem também a matriz value por aqui, tá? Depois eu vou achar ela aqui, tem ela aqui também, tá? Aqui, ó, a value aqui, tá? Então, é isso que eles estão usando. Aqui eles estão falando, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui a representação paralela, aqui, ó, que ocorre lá nos Transformers. E olha aqui, a arquitetura que lembra a rede neural recorrente, a representação recorrente, só que olha aqui dentro da célula. Justamente o quê? O treinamento em paralelo dos tokens aqui. Então é isso que é o legal da ideia da RetNet, que eu tenho o treinamento em paralelo, que eu consigo treinar muito texto, eu consigo aprender muita coisa, só que na hora do decoder, na hora basicamente é o seguinte, o encoder é muito similar ao Transformer. Agora, no decoder, em vez de eu usar a softmask e usar a máscara causal, eu uso o exponential decay, que aí eu esqueço algumas coisas, mas não tudo. A chegar a esquecer tudo, igual a rede neural recorrente esquece, mas esqueço até um ponto que não prejudica o meu desempenho. É isso que eles propõem aqui, tá? E aí, eles vêm falando aqui a representação recorrente da retenção, a representação chunkwise, tá? E a representação paralela, que são aqueles 3 pontos lá, né? A representação paralela, a representação recorrente e a chunkwise. Tá?
Eles colocam alguns códigos aqui, inclusive os códigos deles estão aqui no GitHub, tá vendo? Ó? Tá aqui no GitHub. Ah, esqueci de tirar o zoom, né? Tava no zoom ali. E aí, eles deixaram os códigos dele aqui no GitHub, tá? Então, eles deixaram aqui os códigos, tá? Aqui as imagens que a gente falou aqui agora. Tá? E aí é o que eles colocam aqui, ó, a tabela de comparação dos modelos. Tá? Então, eles colocam aqui, ó, o Transformer, que é o que a gente quer saber, ó. Custo de inferência O de N, que é caro, porque se a gente está falando de milhões de tokens, você vai gastar milhões de horas para poder fazer essa inferência aí. E memória aí muito cara, porque justamente a Softmax é uma matriz de ordem N, igual a sua matriz que você tem lá de todos os teus tokens, com todos os cálculos de correlações entre os seus tokens, os valores, né, de probabilidade dos seus tokens, multiplicados por outra matriz de mesmo tamanho. Então, N ao quadrado. Então, isso aí se torna muito caro, esse custo de memória, mas com boa performance. E aí ele coloca a RetNet aqui, ó, custo de inferência O de 1, a gente explicou o porquê, e o custo de memória de N, porque o Exponential Decay ele não faz uma multiplicação de uma matriz igual a Softmax faz. Tá? Então, aí ele coloca aqui, né? Aí ele coloca relação, né, e as diferenças entre os métodos anteriores. O Transformer, aí ele fala do S4, da Linear Attention, tá? E outras coisas aí. Aí ele fala que a perplexidade, né, o LM Perplexity aqui, que do RetNet foi bem menor aqui do que o Transformer, ó. Aqui, ó, à medida que o tamanho do modelo aumentou, né, bem menor. Um desempenho bem interessante, tá? Aí ele colocou aqui o setup, como que eles fizeram as alocações dos parâmetros, o tamanho do treinamento, né, treinamento do modelo de linguagem, algumas comparações com o modelo Transformer aqui. Aqui eles colocaram algumas outras métricas aqui, né? Com Zero Shot Learning ou com Four Shot Learning, tá? Então, Few Shot Learning, né? Então, colocaram aqui, tá? A questão de uso de memória e throughput também, tá? Olha lá, para um modelo de 13 bilhões de tokens, aqui, ó, o consumo de memória, acho que TRM aqui, Transformers, ó, Training Cost of Transformer, 74 GB de memória para 1.3 bilhões de tokens, enquanto o RetNet 34,5. Absurdo, né? Aqui, ó, para 13 bilhões, 61.4 para o Transformer, GB de memória, contra 45 GB da RetNet. Aqui é Transformer com Flash Attention. E o throughput, a saída, né? Número de tokens aqui. Word per second, né? Número de palavras por segundo aqui, ó. Para 13 bilhões, o RetNet consegue sair com 8.642 palavras por segundo, enquanto o Transformer, 1.208. Olha a diferença. Olha a diferença, uma diferença absurda, né? Aí ele vai falando aqui, ele vem falando justamente sobre essa questão. Ele tá porque aqui em todo artigo científico você descreve as tabelas, depois fala sobre elas. Aqui nesse parágrafo ele está falando sobre Zero Shot Learning e Few Shot Learning aqui dos modelos, da comparação do RetNet com o Transformer, e também os custos de treinamento, custo de inferência, né? Aqui ele também falando, só representando isso aqui dessa tabela em gráficos, né, que do custo de GPU, de throughput, de palavras por segundo, a latência também. Olha a latência do RetNet constante, né? Porque é O de 1. Então aqui, ó, constante, tá? Só que aí, pessoal, o que acontece? Aí eles vêm com outras informações ali que a gente pode trazer mais profundamente depois, para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que é interessante é o seguinte. Você me pergunta, mas ele é tão bom assim, né? Porque o Transformer, o custo dele de memória é N ao quadrado. Enquanto a RetNet, memória é N e o custo de inferência é O de 1. Então, por que a gente não adota a RetNet para tudo?
Calma lá, gente, vamos lá. Hoje nós temos já bilhões gastos hoje nós temos bilhões de dólares gastos com modelos de linguagem baseados na arquitetura Transformer. Então, o Google já tem uma codebase. Microsoft já tem uma codebase. A Anthropic, diversas empresas já têm servidores, programas, já investiram bilhões para fazer ChatGPT, Claude, Gemini, gastaram bilhões e simplesmente vão jogar tudo fora para fazer tudo agora com um novo modelo de linguagem que surgiu em 2023, tá? Que ainda é muito recente. Vamos jogar tudo fora? Mesmo que ele se mostre bom lá nos testes, não vai se jogar tudo fora. Porque, querendo ou não, o que tem agora atende. Tá? Não é porque eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho uma BMW, acabou de lançar uma Ferrari. Eu vou jogar minha BMW fora e pegar uma Ferrari? Do nada, sendo que a BMW está me atendendo? É nesse sentido que a gente tem que pensar aqui. Tá? Então, não vão jogar toda uma code base, não vão jogar toda uma infraestrutura que já foi feita baseado na arquitetura Transformer para pegar a arquitetura do RetNet. Quando que mudaria o RetNet? Como isso está com a Microsoft Research, supõe que a Microsoft lance todo um novo modelo de linguagem aí baseado no RetNet, super mega ultra bom demais, e lança nos moldes do Claude, nos moldes do Gemini, do ChatGPT, do DeepSeek, num site bonitinho, gerando tudo bacaninha, e o negócio seja bom. Aí as outras vão começar a tentar fazer a migração. Isso se também as outras empresas como o Google, como a Anthropic, a OpenAI, também já não estão pensando na solução na evolução dos Transformers. Claro que estão. Ainda mais quando se publica um paper desse nível, como o paper dos RetNets, que é uma boa abordagem aí para estado da arte, para propor melhorias. É claro que isso deixa a mente dos pesquisadores aguçadas e eles vão tentar buscar coisas novas. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso. Não vão jogar toda uma code base, toda uma infraestrutura bilionária que foi feita, investimentos bilionários, para fazer uma troca simples, assim, sendo que a minha BMW me atende e eu não vou trocar para uma Ferrari só porque acabou de lançar uma Ferrari nova. A BMW está me atendendo muito bem aqui, eu não vou trocar. Tá? Então, pessoal, acho que é isso. Paper bem interessante, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Aí, Retentive Network, a Successor to Transformer for Large Language Models. Tá? Então, um paper bem interessante aí. É uma nova abordagem de estado da arte aí que tenta propor uma solução para os Transformers, né? Principalmente o custo de memória e o custo de inferência, né? De geração de palavras. E é bem interessante. Um trabalho bem consistente, mas que aí teve aí algumas pessoas batendo aí, principalmente em relação à performance dele, que ainda não foi 100% garantida. Bacana, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Não deixem de se inscrever, deixem o like aí se vocês gostaram do vídeo e até a próxima. Um abraço e até lá. Fui!